Olá, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Espero que daqui a uma hora consigam saber um bocadinho mais do que aquilo que aqui vamos falar, que vos seja útil e, portanto, se isso acontecer, eu dei por bem emprego o tempo ganho aqui nesta tarde de inverno de dezembro de 2018. Ora bem, eu fui convidado para vir cá para falar um pouco convosco sobre o que é a minha vida, o que é o meu trabalho, o que é que eu faço no dia-a-dia, como é que faço, porque é que faço, e é essa a ideia que vos quero transmitir. Vou dar-vos aqui 2 ou 3 exemplos, eventualmente de produtos televisivos diferentes, para vocês perceberem como é que se faz um, porque é que se faz outro, que meios envolve cada um deles, que características é que tem que ter e que papel tem em cada um deles o realizador, que é aquilo que eu faço. Bom, no meu dia-a-dia eu faço trabalho de realização de informação. Trabalho na RTP, como vocês já terão percebido, como realizador de informação há alguns anos já, desde o início do século. Comecei na NTV em 2001 até 2003, depois de 2003 até hoje, até há bocadinho, sou realizador de informação na RTP. Portanto, trabalho apenas para a direção de informação e faço produtos informativos, diários, não diários, consoante aquilo que acontece. Aquilo que eu vos queria dizer, em primeira instância, é que nós hoje vamos tentar aqui nesta nossa pequena conversa, que eu queria que fosse uma conversa, não queria que fosse um monólogo. Vamos falar aqui sobre algumas coisas que eu vos queria, como vos disse, sobretudo partilhar convosco aquilo que é a minha experiência. Temos aqui alguns pontos que eu acho que nós podemos tratar. Vamos falar um pouco sobre a regi, vamos ver um bocado dos bastidores, vamos perceber como é que é um estúdio, como é que se distribui. Vamos falar sobre também a questão do alinhamento, que eu tinha ali exemplos que eu vos trouxe do alinhamento do jornal de anteontem. Eu não quis trazer o de hoje porque era muito em cima da hora, não quis trazer o de ontem porque podia não dar tempo e ser demasiado tarde para conseguir fazer a tempo as coisas e trazer-vos, mas, portanto, o que é que eu fiz? Trouxe-vos o exemplo real de um noticiário de anteontem, portanto, tem 48 horas, ou 52 horas, para vocês perceberem o que é que foi feito no início da manhã, o que é que surgiu no ar, porque é que surgiu, o que é que mudou, o que é que não mudou, que indicações é que há nesse alinhamento. E vamos ver aqui 2 excertos desse programa que foi feito, como vos disse, há 2 dias. Não é há 2 dias atrás, é só há 2 dias, não digam atrás. Em televisão não se diz atrás. Há 2 dias. Antes de começar a dizer-vos coisas, eu queria perguntar-vos o que é que vocês acham, o que é o realizador de televisão? O que é que faz um realizador de televisão? Que características deve ter um realizador de televisão? Para que é que serve um realizador de televisão? Eu queria ouvir algumas das vossas respostas. Antes de eu começar a dizer-vos coisas, queria que vocês me dissessem o que é, para que é que serve. Essa é a lógica, é o que é, para que é que serve e, sobretudo, como é que se faz. Isso é que é importante para vocês. Eu perguntei o que vos faço. O que é um realizador? Para que é que serve o realizador? E o que é que faz ou como é que faz um realizador? Queria ouvir vossas respostas enquanto bebo água, que isto aqui é quentinho. Então, digam-me lá. Não se acanhem, não tenham vergonha. Pá, tenham a pergunta, tenham curiosidade, digam. Podem dizer disparados à vontade, estão autorizados. Então, eu penso que o realizador Então. é quem está na regi. Sim. A dar ordens às câmaras. Sim. Aos cameramans. Ou câmara girls também, não é? Também. Pode ser. Sim, também pode ser. Operadores de câmara? Sim. Não cameraman, nem câmara Exato, girl, ok, operador de operadores câmara. câmara. Mais. Dá ordens, é um gajo chato. É um bocado a dar ordens, parece uma coisa meio ditatorial. Mais coisas. O que é, para que é que serve e como é que se faz? São essas 3 questões. Mais coisas que queiram comentar. Palpite vosso. Conhecem algum realizador de televisão? Conhecem algum? Não. Conhecem um? Sim. Mais algum? Conhecem mais algum? Não. Nunca falaram com nenhum? Não. Nunca leram sobre nenhum? Nunca tiveram curiosidade a saber coisas sobre o trabalho de televisão, sobre realização de televisão? Nunca tiveram essa curiosidade, mas têm hoje. Então qual é assim a vossa grande, maior de todas as curiosidades que têm sobre o que é este trabalho? Sobre o que é o meu trabalho? Qual é a vossa maior dúvida? Qual é a vossa maior curiosidade? Consegue dar ordens assim às pessoas. Sim. Porque tem que ser uma pessoa que consiga, uma pessoa que tenha a coragem, não sei se é coragem, Sim. mas de dar ordens, porque eu acho que se fosse comigo eu não conseguia. Porquê?
Não sei, não consigo. Quando tu conduzes, Hã? conduzes, Sim, dás ordens ao carro, sim. és capaz de dar ordens. Sim. Tu pegas no telefone, usas o telefone. Não. Enquanto conduzo? Não, não. Ah, ok. Não. Usas o telefone. Sim. E quando queres falar, ou escrever, ou atender, ou responder, o que é que fazes? Escrevo. Dás ordens ao Sim, telefone. dou ordens ao Dás telefone. ordens, carregas em Sim. teclas. Sim. Acontecem coisas consoante as tuas ações. Sim. Estás a dar ordens. Sim, mas se calhar. Não, esquece. Sim. Sei lá, se calhar tem que se pensar na maneira como as pessoas vão aceitar essa ordem. Aham. E pronto. A ordem. Quando falas em ordens, falamos em indicações. Indicações. Estamos a falar em sugestões. Sim. Mas, de facto, o que estamos a falar é a palavra que tu usaste. Parece que não, ou pelo meu discurso pode parecer que não, mas a palavra correta é exatamente essa. O que o realizador dá são ordens. São indicações, são sugestões, mas são, essencialmente, ordens. Porque ele é, no limite, o responsável por aquele programa televisivo que está a acontecer. Portanto, ele dá, de facto, ordens. Câmara 1 dá-me não sei o quê, Câmara 2 dá-me não sei quanto. Daí a linguagem. Como nós falavas aqui, como é que são essas ordens? É uma pessoa que dá ordens a outras pessoas. Significa que nós somos obrigados a falar na mesma língua ou na mesma linguagem. Temos que saber o que é um plano geral, temos que saber o que é um travelling, temos que saber uma série de outras coisas que vocês também sabem, dominam, vão praticando no vosso dia-a-dia, nos exercícios que têm que fazer. E, de facto, aquilo que o realizador faz é dar ordens. E para se dar ordens é preciso saber do que é que se está a falar. É preciso ter um raciocínio rápido, ter uma decisão rápida e ter uma forma de comunicar essas ordens absolutamente clara e de uma forma muito concisa. Tem que ser, em bom português, pode dizer-se que é quase o curto e grosso. Não é? Eu costumo dizer que o estritamente necessário é perfeitamente suficiente. Certo ou errado? Se eu tenho que dizer uma coisa em 3 segundos, não vou gastar 6 a dizer. Se eu posso dar uma ordem, dar uma informação, fazer um pedido em 4 ou 5 palavras, não vou usar 10 ou 12 ou 15. Vou usar essas 4 ou 5. Porque um programa, que é aquilo que eu faço diariamente, 95% das vezes é direto, aquilo que está acontecendo naquele momento é aquilo que vai para o ar. Não há volta a dar. Portanto, a comunicação tem que ser feita de forma clara e de forma concisa. E as pessoas todas que estão envolvidas nesse programa, nesse produto, têm todas que estar dentro da mesma linguagem. Todos têm que conhecer a mesma gramática. Todos têm que saber exatamente o que corresponde a cada uma das palavras. Cada um deles, ou cada um de nós, tem que saber cada palavra a que a ação vai corresponder. E o modo, o momento como essa comunicação é estabelecida é absolutamente determinante para que essas ordens, indicações, sejam acatadas rapidamente, claramente e executadas também rapidamente. Porque na televisão o tempo é uma coisa terrível. O tempo é absolutamente determinante. A rapidez da comunicação, a rapidez da absorção dessa informação, ou desse pedido, dessa ordem e a execução dessa ordem são determinantes para que o programa tenha uma série de coisas que deve ter um programa de televisão. Não pode ser uma coisa, com licença, seca. Ninguém consegue ver uma coisa que seja uma seca. Todos nós estamos a ver uma coisa gravada e é uma seca, a primeira coisa que nós fazemos é pegar no comando e avançar. Certo ou errado? Se porventura, ou se pelo contrário, estamos a ver uma coisa que é muito boa, até podemos pegar no comando e puxar atrás para rever uma coisa que foi muito boa, que nós gostamos muito. Como em televisão trabalhamos em direto, isto para concluir a questão da comunicação, é fundamental que se comunique de forma clara, concisa. Fiquem com esta na vossa cabeça. O estritamente necessário é perfeitamente suficiente. Quando ambas as partes sabem do que é que estamos a falar, não vale a pena falar muito. O necessário é apenas o que é, nada mais do que isso. Tudo o resto é para encher, para perder tempo e para complicar mais, como costumo dizer, para colocar mais areia na engrenagem. Portanto, não vale a pena. Ok? Na região local onde há muito barulho por natureza, normalmente, ou há telefones a tocar, há pessoas a conversar, ou há pessoas a gritar, ou há coisas a acontecer que nós não controlamos, lá está, porque é direto. Não é? Nós estamos ali a fazer uma coisa, nós estamos hoje aqui a fazer um programa em direto, neste momento. Mas pode acontecer alguma coisa no estúdio lá em cima. Pode acontecer uma coisa na universidade lá fora.
Pode acontecer um mega acidente, uma mega explosão na rua, ali no jardim da Arca d'Água. Isso pode condicionar aquilo que se passa aqui dentro. Estão a entender o que eu estou a dizer? Portanto, o que se passa aqui tem que ser feito de uma forma controlada, porque essa é a parte que nós podemos, vou repetir, podemos controlar, podemos domesticar, podemos circunscrever. O que nós não controlamos é o que está lá fora. E isso, portanto, deve evitar ou deve fazer com que nós façamos o nosso trabalho da forma mais controlada possível, de uma forma mais concisa possível. E isto é muito importante, a questão das comunicações, da passagem da informação, dos pedidos que são feitos, das ordens que são dadas. Essa é a primeira tarefa do realizador. Significa que ele tem que ter domínio absoluto da técnica e tem que ter perfil para isso. Isso é que é importante. Perfil. O perfil, obviamente, não é o perfil físico, não é? Não é saber se é mais bonito ou menos bonito, se é loiro ou se é moreno, ou se é mais gordinho ou se é mais magrinho. O perfil tem a ver com isso. Nós falamos há bocado de ordens que são dadas a pessoas. Estamos na regi onde há pessoas. E, sobretudo, estamos a trabalhar para pessoas. Também há canais de televisão para cãezinhos e não sei o que, mas estamos a trabalhar para pessoas. Portanto, nunca esquecer que a questão do perfil do realizador é absolutamente determinante. O perfil enquanto cidadão, que depois se transporta, obviamente, para aquilo que é o trabalho dele. Nenhum profissional é completamente diferente do que é o cidadão. Há ali uma mescla, claro que pode defender-se, pode proteger-se, pode adaptar-se, mas aquilo que eu sou enquanto cidadão vai transcrever-se, vai transpor-se, vai revelar-se, em certa medida, aquilo que eu sou como profissional, no meu caso, enquanto realizador. Portanto, genericamente, é a pessoa que, de facto, na regi, comanda, dá ordens e é responsável pelas questões formais de um programa. Qualquer que ele seja, de produção de informação, direto ou gravado, de ficção, de o que é que seja. Se há alguém que no momento em que o programa começa, até que o programa acaba, é o dono, é o comandante, é o piloto daquele programa, é o realizador. Para o bem, para o mal. Eu costumo dizer que quando corre bem é mérito de todos. Quando corre mal, há de haver um culpado sempre. E aqui a culpa nunca pode morrer solteira. Há sempre um que é culpado. Nem que não seja. Porque ele pode ter dado uma ordem que não foi bem percebida e, portanto, não foi bem executada. Mas o culpado tem que ser ele. Certo ou errado? Estamos de acordo sobre isso? Portanto, o realizador é o primeiro. Quando corre bem, parabéns a todos. Quando corre mal, a culpa é daquele ou daquela. Tem que ter arcabouço para isso. Tem que ter perfil para isso. Tem que ter capacidade de evitar isso. Tem que ter capacidade, tem que ter estrutura, tem que ter uma série de características, liderança também, de comunicação, de conhecimento, saber o que é que pode pedir, como pode pedir, se pode ou não pode pedir, se deve ou não deve pedir. Ok? Isso é o meu trabalho diariamente. É isso que eu faço. E tento enquadrar-me aqui, não é? Tento que o meu perfil se adapte e se construa e se melhore cada dia nestas competências de liderança, de comunicação e de questões gramaticais, obviamente, que é isso que interessa, porque isso é o que se transporta lá para casa. O que se passa na regi é as questões de liderança, as questões da comunicação. O que passa lá para casa é o que acontece depois no ecrã, não é? É o que se vê. Há muita coisa que acontece, pode ser um caos absoluto dentro da regi, confusão, barulho, gritaria, e em casa, não transparece nada. O apresentador não sabe, os convidados não dão conta. O que se passa dentro da regi é um balneário, não é? O que se passa no relevado é aquilo que toda a gente vê e sobre o qual todos podem comentar, ou sobre o qual todos podem opinar, sobre o qual todos são treinadores de bancada. Não é? Somos todos. À segunda-feira, então, é que somos. Se fosse eu, tinha metido o outro jogador a marcar o penalti, que ele, de certeza que não falhava. Não é? Mas quem tem que decidir é quem está no banco. É quem está no balneário a preparar a equipa para pôr aquele jogador e não o outro. Porque treinou melhor, porque merece mais, porque dá mais confiança, porque não sei quem. Eu gosto muito de fazer também estas analogias desportivas, que eu gosto muito de desporto e, portanto, acabo por resvalar para isso. Mas acho que é uma forma de vocês perceberem de uma forma mais clara aquilo que eu estou a dizer. Portanto, estamos entendidos sobre o que é o realizador, para que é que serve o realizador e como é que faz. Vamos ver como é que faz. Vamos a isso? Eu tenho aqui uma coisa para vos mostrar, que é... antes de mais, vou mostrar-vos aqui... Antes de vos mostrar aquilo que eu ia mostrar agora, que é os bastidores de uma regi, um trabalho de 3 ou 4 minutos, vou explicar-vos sumariamente como é que é constituído um canal de televisão.
vocês perceberem que equipamentos ou que espaços ou que condições têm que existir para que um canal funcione. Bom, quando nós falamos de uma regia, há bocado falaste tu nessa palavra, uma regia pode ser ou no estúdio ou em exterior. Ok? Temos aqui o exemplo da imagem. Esta imagem que aqui temos é a nossa regia atual. Ok? Aqui sou eu, lá na regia onde eu trabalho diariamente, que tem N equipamentos, não interessa agora quais. Isto não interessa para já. Portanto, aqui é uma regia, o estúdio de vídeo, do lado do vídeo, a regia de vídeo é esta, onde trabalhamos nós, o coordenador, o assistente de informação, ok? E aqui ao lado temos a sala, que é a regia de áudio. No fundo, não é exatamente o que nós temos aqui, porque normalmente nos espaços profissionais das televisões, tanto no estúdio como no exterior, os espaços, a regia de vídeo é separada fisicamente da regia de áudio por o tal vidro que permite um estancar dos barulhos, dos sons, mas permite um contacto visual que é muito importante. Às vezes um gesto vale mais do que uma palavra. Está pronto ou não está pronto? Tenho tempo ou acelera isso que eu não posso esperar mais? E o contacto visual é importante. Portanto, a regia de vídeo é sempre separada da regia de áudio, mas unida pela tal parede, com um vidro ou uma janela grande que permite visualmente estabelecer uma série de comunicações que podem agilizar, resolver os problemas de comunicação. Ok? Portanto, isto é o espaço interior do estúdio. E aqui é uma regia de um carro de exteriores. Qual é a diferença? Em teoria não é nenhuma. Porque o que se faz numa regia de estúdio é o mesmo que se faz numa regia de exterior. No fundo, uma regia de exterior é uma regia com rodas. É um carro de exteriores. É aquilo que, se porventura... Posso apagar já isto, não posso? Se porventura, algum dia, virem esta expressão, e portanto eu vou aproveitar também para vos dar algumas dicas sobre siglas que se usam no nosso dia-a-dia. Quando nós falamos de um carro de exteriores, se vocês forem à internet vão ver o que é isto. OB-Van, ou OB-Van. Significa Outside Broadcast Van. Van de veículo, não é? No fundo, é uma regia no exterior. É uma regia que tem rodas por baixo e que se transporta para os diferentes locais. É um carro de exteriores. Permite fazer o quê? Os programas que normalmente se fazem no estúdio, fazerem-se no exterior em qualquer parte que seja. Num pavilhão, na rua, no meio da cidade, no meio do monte, o que quer que seja. Portanto, quando virem a expressão OB-Van, refere-se a um carro de exteriores. Okay? Um veículo que tem uma regia que faz trabalhos de exterior. Aqui é uma regia exatamente igual à da regia de estúdio. Claro que é um espaço, em princípio, mais pequeno, mais compactado, o mínimo de equipamento possível, desde que seja o necessário para fazermos o trabalho, mas é um espaço que, à partida, é mais pequeno. Não pode estar tanta gente lá, não pode... Não é? Que é um caminhão, apesar de tudo, tem espaço mais limitado. Bom, esta é a regia, este é o primeiro espaço. Depois, há uma outra parte de uma estação de televisão que é muito importante que vocês saibam que existe, que é a central técnica. Eu costumo dizer que a central técnica é como se fosse uma espécie de rotunda. Imaginem o trânsito de uma rotunda, onde tudo vai lá ter e de onde tudo pode sair. Não é? Quando tens uma rotunda na tua cabeça, de uma cidade, sabes, pá, eu sei que se for àquela rotunda, consigo ter uma saída para qualquer sítio. Ou para a zona leste da cidade, ou para a zona norte, ou para a zona oeste. E a central é um bocado isso. No sentido em que é um espaço físico, onde há equipamentos que permitem recepcionar todos os sinais dos diferentes estúdios que existem numa estação, por exemplo, e outros sinais que vêm do exterior, que vou estar a explicar sobre isso também, como é que isso funciona, e permite, dizia eu, recepcionar sinais de que estão de diversos locais, no estúdio ou no exterior, e permite encaminhar sinais para esses estúdios, para essas regias. Por exemplo, quando há um direto, imaginemos hoje, houve um direto, ou mais que um, mas houve um direto, por exemplo, do aeroporto do Porto. Quando falava há pouco sobre a questão do aeroporto de Gatwick, teve vários aviões parados durante horas, porque houve lá uns drones que andaram a sobrevoar e aquilo ficou ali condicionado a tráfego aéreo. Nós fizemos um direto do aeroporto do Porto para, no fundo, ver os efeitos desse problema em Gatwick na cidade do Porto. O direto, o repórter que estava no aeroporto do Porto, o vídeo e o áudio desse repórter, desse jornalista, tem uma câmara com ele, não é? Um operador de câmara, manda para a nossa central técnica o sinal de vídeo e áudio, a imagem e o som,
E a central técnica faz chegar essa imagem e esse som à regi. Correto? E nós na regi há de haver um momento do alinhamento em que há um direto. Nós colocamos o pivô a fazer a pergunta ao repórter que está no exterior. Portanto, o percurso é esse. O sinal não chega diretamente do aeroporto ao estúdio. Vai à central técnica, isto de uma forma simplista, vai à central, recepciona esse sinal e encaminha para onde for. Pode ser encaminhado para a regi, que estamos a fazer o programa de hoje, como pode ser encaminhado para outra regi qualquer nesta estação, como pode ser encaminhado para Lisboa, para Faro, para a Madeira, para onde quer que seja. Ok? Central recebe tudo e distribui tudo. É uma espécie de distribuidor de sinais, vídeo e áudio. Isto é como se constrói uma estação de televisão. Então aqui um espaço, tem aqui uma fotografia para poderem ver o que é uma central técnica. Depois, o que é que acontece? Está o programa no ar, isto no pressuposto que é um direto. Está um programa no ar, como estamos a fazer agora, por exemplo, e este sinal da regi, a saída da regi, vai para a continuidade. O que é a continuidade? É uma outra regi, também se chama regi de continuidade. O que é que acontece? A regi de continuidade recebe aquele programa, que é o sinal que vem daquela regi, no nosso caso a regi B, por exemplo, que fizemos este programa que eu vou mostrar, e depois, o que é que faz? Coloca a marca do canal no lado, no nosso caso, no canto superior esquerdo. Tem aqui, isto aqui é o sinal que vem da regi, certo? Uma pessoa a fazer umas coisas, não interessa o quê. E vem da regi, certo? Vai para a regi de continuidade. A continuidade mete aqui a dizer RTP1, ou 2, ou 3, ou o que for. Ou memória, não interessa. Mete aqui a... Como é que se chama isto? Como é que se chama isto? Então. Como é que se chama aquele carimbozinho que tem no canto superior esquerdo? No caso da RTP, há outros canais que é no canto superior direito, ou no canto inferior esquerdo, ou no outro. Chama-se mosca. A continuidade, o que faz é isso. É receber o sinal da regi, colocar a mosca e depois a regi da continuidade recebe vários sinais, de vários sítios. Depois tem vários canais para mandar. Ao receber o sinal da continuidade, está aqui uma fotografia da continuidade. Esta é a continuidade, a regi de continuidade da RTP3. Isto tem meses, um ano talvez. E a regi mais moderna que nós temos é esta. Por isso tem este aspecto mais clean, com ecrãs já todos LED, multi-split, não sei o quê, uma série de coisas mais modernas. Claro que hoje uma regi de continuidade, e não só, é um conjunto de computadores ligados entre si. Não é? É quase como um carro. O carro é um computador com rodas. Certo ou errado? Percebem isso? É um conjunto de placas. Se variar uma placa, temos que mudar a placa ou mudar o... Não é? Aqui é a mesma coisa. Uma estação de televisão é um conjunto de computadores ligados entre si, que permitem fazer uma série de coisas. A regi de continuidade é a que recebe o sinal das regis, coloca a mosca e depois faz o quê? Tem aqui outra imagem que vos mostro e depois manda para a nossa casa. Certo? Ou manda para a nossa casa um programa que está a ser direto, ou manda para a nossa casa uma gravação, uma publicidade, ou um filme, ou uma série, ou uma... não interessa. Há uma espécie de um alinhamento, um guião. Não é? Agora é o jornal entre a 1 e as 2. Das 2 às 2h03, entra a publicidade. Das 2h03 às 2h05, entra promoções do programa que vai acontecer amanhã, gravado. E às 2h06 começa a telenovela gravada. Certo? Isso é feito na continuidade. Tem um alinhamento, tem um menu. É a entrada, depois a sopa, o prato de peixe, o prato de carne, a sobremesa e depois vem a conta no fim, não é? Também, claro. Certo? Portanto, é isso que faz a continuidade. Recebe sinais, coloca o carimbo, a mosca, e manda para a distribuição. Certo? Distribuição que é feita através do cabo, através de satélite ou através da TDT. Nós, nos centros urbanos, eu não sei ao certo, mas provavelmente 80% da população dos centros urbanos usa a rede de cabo para receber sinal de televisão, telefone e internet. Bem? É um serviço mais alargado, um pacote mais completo. Portanto, através da distribuição desses três tipos, cabo, satélite ou televisão digital terrestre, é que o sinal chega à nossa casa. Certo? Portanto, desde o momento em que acontecem coisas na regi até que chega à nossa casa,
sentados no sofá, faz este percurso. Passa na central, vai, porque a central depois pega nesse sinal e manda para a continuidade identifica, carimba, a central faz a distribuição, através dessas formas que eu vos disse, com os diferentes operadores, a Vodafone, a Mel, não sei o quê, e isso depois é que vai, passado um bocadinho de tempo, é que vai fazer chegar à nossa casa. Portanto, entre o momento em que está acontecendo a regi e o momento em que está a acontecer no nosso receptor em nossa casa, há uma diferença de tempo, aquilo que se chama um delay. Já ouviram a expressão, não é já? Mas se não ouviram, percebem o que é que ela significa. Há um atraso, há uma diferença entre o momento real do acontecimento e o momento real da percepção ou da recepção desse acontecimento. E este delay é maior ou menor consoante a plataforma da distribuição. Agora não vale a pena estar aqui ao detalhe a explicar isto, não interessa. Mas percebem isso, que há uns segundos de atraso entre o acontecimento na verdade e o acontecimento recepcionado em nossa casa. Portanto, no essencial, é assim que funciona uma estação de televisão. Regis, centrais, continuidade, a distribuição, até chegar à nossa casa, através daquelas 3 formas. Correto? Dúvidas, sugestões, perguntas? Curiosidades? Dúvidas? Não há nenhuma dúvida? Não acredito. Quem é que não tem dúvidas? Quem sabe tudo é quem não sabe nada. Não é? Portanto, não há aqui nenhum desses casos, não se aplica. Era assim que vocês pensavam que era? É mais ou menos parecido com o que tinham pensado? Nunca tinham pensado? Nunca vos tinha passado pela cabeça? É muito parecido, é muito diferente? Comentários. Não há comentários a fazer? Perguntas para ter? Coisas para comentar? Não. Portanto, já sabem como é que funciona uma estação de televisão e a distribuição desse sinal. Aqui temos uma outra imagem. É a mesma regi de há pouco. E é uma regi, a do estúdio. Ali daquela camisola verde estou eu. Não é? Isto é uma brincadeira. Alguém tirou uma fotografia para algum momento. Apesar de ser um lugar tenso de concentração e de responsabilidade, é um espaço onde também, com o nosso traquejo, com a nossa experiência, com o nosso know-how, não é? Acaba por também permitir não converter aquilo num espaço de tortura. Não é uma coisa que se passa ou que se faça sempre com muito sacrifício. É preciso um nível de concentração mínimo, nunca se pode baixar desse patamar, mas é um local onde às vezes se consegue brincar um bocadinho. Onde se consegue, enquanto estão a acontecer coisas, consegue-se conversar, consegue-se contar umas anedotas, quase, se for preciso, não é? Ou conversar de forma paralela sobre assuntos que nada têm a ver com aquilo que estamos a ver. É por isso que há bocado também vos dizia que o pior local do mundo para ver televisão é a região onde estamos a fazer o programa, porque de facto estão lá a acontecer mais coisas que nos distraem. Aquilo para nós torna-se uma coisa tão mecânica, é um pouco exagerado se calhar, mas se calhar é quase como no talho ter o homem a cortar bifes, não é? É normal. Ou como estar numa caixa a fazer a passagem do código de barras. É? Ou como estar um jogador a fazer o aquecimento e a passar a bola, ou apertar o chuteiro, ou vestir a camisola, ou vestir o fato de treino. É normal. E as pessoas adaptam-se. As pessoas moldam-se àquilo. E as pessoas... O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação. E aqui também. Na regi é assim que funciona. Temos aqui um espaço. O do lado esquerdo é a regi do estúdio habitual, que eu trabalho habitualmente. E ao lado direito é uma outra regi, o tal regi do exterior, que é a tal OB-VAN, que é uma regi igual às outras, mais ou menos igual, no seu essencial, mas que é feito no exterior. Agora vou passar-vos aqui um pequeno filme, que tem 4 ou 5 anos, foi feito por um colega meu. Houve um dia que ele queria fazer um trabalho para um trabalho académico dele. Ele chegou lá um dia de manhã com um telefone e filmou, durante a manhã toda, os bastidores do programa. E depois, passados uns dias, chegou lá, este filme tem, eu penso que foi feito em 2013 ou 2014. Mas isto aqui é para o caso, tanto faz ter 3 dias como ter 3 anos, como ter 5, é exatamente igual. O princípio é o mesmo e vocês vão ver aqui um bocadinho dos bastidores do que é um programa de televisão na regi. E vamos aqui ver um pequeno resumo. A preparação do jornal, neste caso é o Jornal da Tarde, desde o momento em que se começa a preparar durante a manhã até o momento em que começa a emissão no ar. Vou tentar aqui abrir aqui o... Exatamente. Agora vou aqui abrir aqui para vocês poderem ver. Vamos lá ver se isto funciona. Não está a responder. Esta parte é para cortar, não é? Podes pausar aí à
Portanto, passou meia hora e eu pensava que tinha passado para uns 5 minutos. Pronto, vamos ficar para outro dia, volto cá para o bar. Então. Mas há bocado abriu o VLC, não está a abrir outra vez. O que é que se passa? Carvão. Será que é botar o PowerPoint aberto que ele se baralha? Estão a ver, aqui a rodinha está... O computador é dos bons. Mas há bocado eu pus a tocar e ele abriu. Vou insistir a ver se dá. Ligou. Pararam a gravação ou continuaram? Vamos a continuar. O que é que não dá? Rui, vai lá ajudar. Vai lá ajudar. Ei! Então, Eu tenho o meu computador também. sim. É capaz de ler diretamente no monitor. Temos a trocar cada vez que Pois, mas eu vou ter aqui mais um ou outro que queria mostrar e não dá, não é? Queres que vais com o meu computador? Só um bocado pus isto a tocar e ele funcionou, não é? Tenta abrir com Alto. o Windows Media Player. Já está? Já Aí está. Já está. Agora abriu várias vezes, estás a ver aqui? Ele estava um bocado... Já voltou a fazer a asneira, não é? Vê lá. Agora está. Stress e regi são duas palavras que andam sempre lado a lado. Pessoal, câmara 4. Muda. Se agora ver, como é que pode? Enquanto comandante do barco com vários tripulantes, eu posso ser o que esteja mais nervoso, mas não posso, em nenhum momento, transmitir isso à equipa. Porque se a equipa sente que o próprio timoneiro, vamos chamar assim, por falarmos em barcos, se o timoneiro está nervoso, está ansioso, está inseguro, não tem um rumo completamente definido ou bem definido, é óbvio que a equipa pode também entrar nesse caminho e as coisas não correrem bem. Na região onde se decide o fruto de todo o trabalho que tu fizeste de preparação do jornal, não é? Portanto, é ali o fio da navalha onde tudo pode correr bem, onde tudo pode descambar. Esta peça não é daqui, meu. Eu vou-te, Helder. Fala. Então, o que está a acontecer? Ninguém mais. Foi uma troca aqui. Agora que é o B, está bem? É o português da Venezuela, está certo. Mas era o outro pico. Pronto, deixa lá. Houve aqui uma troca. Não, mas eu vou aqui qualquer problema, porque o pico estava no subsecto. Foi troca aqui da peça. Na posição que eu ocupo, eu estou ali dependente de toda uma equipa que, quer dizer, desde a produção, passando pelo realizador, toda a parte técnica, todos os jornalistas que dão o seu contributo para o alinhamento ideal. Estou dependente de todos eles para conseguir fazer o meu trabalho. Quer dizer, o alinhamento ideal é construído depois ali, ou é todo refeito na regi. Equipa, espetacular. Obrigado a todos, sim?
A dúvida é se estão bem escritos. Está bem? Abraço. Não vou dar. Tem os telefones desligados. Abraço. Faltam 20 minutos para o jornal. Vá, um abraço. A pergunta é, o que é isto? O que é que vocês retêm destes 2,59 que acabaram de ver? Com alguma falha pelo meio? Pronto, deu para ver o essencial. O que é que vocês viram ali? Que coisas querem perguntar sobre o que viram ali? Que coisas querem saber sobre o que viram ali? Então, vamos lá. Se calhar começo por perguntar Perguntas. como é que o realizador consegue manter, primeiro como é que consegue chegar e depois como é que consegue manter a agilidade para que o plano vá para o ar, para que o plano esteja pronto, e como é que gera este stress de, por exemplo, como nós acabamos de assistir, o stress de troca de peças, o facto de não comprometer o pivô nessa troca, como é que se gera isso tudo? Começo por dizer que aquilo que aconteceu neste dia foi um azar tremendo. Porque o que aconteceu ali, como disseste muito bem, foi uma troca de uma reportagem. Devia ser a reportagem sobre, imagina, sobre a Venezuela e eu meti no ar a peça sobre o Paquistão. Vou inventar, não sei o que é que era. E é uma coisa que é muito raro acontecer. Lei de Murphy. Aconteceu quando? No dia em que estavam a filmar. No dia em que estavam a fazer uma reportagem sobre os bastidores do programa. Quem é que teve a culpa? Nem que não tenha. Pode o pivô estar a ler uma coisa, a peça está trocada por algum motivo. Não se esqueçam que nós aqui trabalhamos, e nós e não só nós, trabalhamos uma lógica, obviamente, de servidor. Não é a cassete que está com play. Não. É um nome, é um ficheiro que tem um nome que está preparado para entrar no ar. No fundo é um player, não é? Que é usado para isso. É como o VLC. Põe a tocar um ficheiro. Certo? Se o nome diz Venezuela, mas o que lá está é a reportagem sobre o Paquistão, pode acontecer uma troca. Não sei se foi o caso. Não sei de quem foi a culpa aqui, nem é isso que interessa. O que interessa aqui é perceber que, por azar, aconteceu uma coisa que é muito rara a acontecer. Já me aconteceu algumas vezes, mas acontece uma vez em cada 100. Não é? Uma peça trocada, um conteúdo trocado. E neste dia, ele estava a fazer o trabalho e foi filmar aquilo que estava a correr mal. O que é preciso fazer? Qual é, eu digo isto imensas vezes às pessoas que comigo trabalham, qual é a coisa que nós fazemos quando acontece um erro? É remediar o erro, é resolver o erro. Mas muitas vezes, nós quando estamos a resolver um problema, quando estamos a remediar um erro, com a pressa de resolver rápido, com a pressa de fazer muito bem, com a pressa de safar a coisa, o que é que vai acontecer? Vamos cometer o segundo erro. Vamos carregar no botão rápido para carregar uma coisa qualquer porque estamos a fazer asneira. Em vez de carregar no botão certo, carregamos no outro botão errado. Em vez de ter um erro, passamos a ter 2 erros. Com um grande problema, que estamos em direto. Não dá para mudar atrás. O que vem a seguir, nós podemos mudar. Podemos corrigir, podemos melhorar. O que está feito, é o direto. Direto é real-time editing. Está feito? Está feito. Se correu bem, é mérito de quem? Se correu mal, a culpa é de quem? É a vida. É para isso que nos pagam principescamente. Claro, é para isso. Passo-me as responsabilidades. Muito obrigado. A pergunta era, desculpa, como é que se gera isso? Como é que se chega e como é que se mantém a agilidade de que o plano esteja pronto, que o plano vá para o ar? Também depende dos colegas que estejam lá. E depois outra questão era como é que se gera o stress, neste caso de troca de peças, de modo a não comprometer o pivô neste caso. Vou começar pela segunda parte. E no fundo a resposta é a mesma. Como é que se consegue fazer isso bem? Com capacidade e com experiência. Ou ao contrário, ou com experiência e com capacidade. Como é que tu atinges o sucesso em qualquer área de atividade? Qualquer área. E existir. Com talento e oportunidade. Porque tu, se tens uma oportunidade, mas não tens talento, sabes jogar futebol. Portanto, se dessem a oportunidade de jogar na seleção portuguesa, tu ias para lá jogar e não fazias nada de jeito. Nem aceitava. Mas pronto, tinhas tido a oportunidade de jogar, mas não ias ter sucesso. Porque tiveste a oportunidade, mas não tinhas talento. Portanto, o sucesso cai. Portanto, tens que juntar, tens que convergir, tens que confluir, tens que fazer acontecer ao mesmo tempo, no mesmo local, o talento e a oportunidade para ter sucesso. Portanto, como é que se treina isso? O perfil que falamos há pouco. A capacidade de pensar e executar rápido que falamos há pouco.
A liderança para o resto, porque há um erro. Há um momento que a mão está no ar. Há um momento em que dá a asneira que ninguém fala. Só pode haver um a falar. Se houver dois, pode haver duas informações divergentes. Quando haver um erro, vai haver dois. Ou vai haver três. Em vez de demorar 2 segundos a resolver, podes demorar 4 ou 5. Porque não percebes. Porque te distraíste. Porque estás a falar sobre outra coisa. Portanto, quanto mais concentrado estiveres, quanto menos distraído estiveres, quanto mais capaz tu fores, quanto mais experiente tu fores, experiente no sentido em que, quando tu tens o mesmo talento ou a mesma capacidade e tiveste mais experiência ou mais experiências, tiveste mais oportunidades de errar. A experiência é isso. É a oportunidade de errar. Só que a oportunidade de errar, ou os erros que nós cometemos no passado, devem fazer com que nós façamos ou cometamos cada vez menos erros no presente. Ou saibamos resolver esses problemas, esses erros, de uma forma mais rápida. Como? Comunicando bem, pensando rápido e executando muito bem. É isso. E isso tudo é difícil porque é indireto, porque não há volta a dar. Está feito, está feito. Erraste, erraste. Só podes corrigir, remediar. Não podes voltar atrás e fazer outra vez como se nada tivesse acontecido. Não acontece. Portanto, como é que se gera isso? Com competência e com experiência. Respondi à tua pergunta de uma forma assim sintética. Que pessoas é que vimos ali? Que equipamentos é que vimos ali? O que é aquilo? O que é que vos despertou curiosidade? O que é que gostavam de saber o que era e que não viram muito bem? Nada. Por acaso, Então, diz-me. No vídeo o Vasco estava com a mão esticada para algum aparelho, não percebi o que era, e surgiu uma curiosidade de saber o que era. Sim. Eu estava com a mão na Intercom. Ok. O que é Intercom? E há pouco falava sobre isso, que eu queria também dizer. Tu falavas e falaste muito bem sobre a questão de que como é que se gera essa questão do pivô, não é? No momento em que nós colocamos no ar a peça sobre o Paquistão e devíamos ter colocado a peça sobre a Venezuela, percebe-se, ele diz, ei, a peça não é, está trocada. Não é? Temos que perceber o que é que está trocado, porque é que está trocado e pensar logo à frente o que é que se pode resolver. Mas há uma coisa que eu não posso fazer, não devo fazer. E tenho a obrigação de manter essa lucidez, essa capacidade. Daí também a ação rápida, o pensamento rápido, a comunicação no curto e grosso. Não é? Eu tenho que falar com o pivô. Tenho que dizer, vou-te. Não posso picá-lo no ar sem avisar. Quer dizer, posso. Já fiz. Não devo. Ele está a ver. Mas pode, naquele momento, com licença, estar a coçar o nariz. Ou pode estar a fazer assim na auricular. Ou pode estar a dar um jeito na gravata. Ou pode estar a fazer um gesto para não sei quem no estúdio. Oh, estás-me aqui numa garrafa de água. Ou pode estar assim a pegar numa coisa que eu chamo a caneta. Fiz-me entender? Portanto, eu tenho que ter uma comunicação rápida, curta e grossa, com o pivô. Como tem com os câmaras. Com o pivô ainda mais. Porque muitas vezes ele está a falar para o espectador e nós estamos a falar com ele. Ele está a falar e está a ouvir ao mesmo tempo. O que eu tinha a mão esticada é uma intercomunicação que tem vários botões, que permite falar com várias pessoas, consoante a circunstância em que eu carrego, o meu microfone fica aberto e ele ouve, eu tiro, o microfone fica cortado, já não ouve. É uma intercom. É isso. Okay? A outra mão serve para lançar as peças, ou para pedir coisas, ou para... Ok? Aquela coisa de estalar o dedo, que é uma coisa meio mítica, meio icónica da coisa, não é? Agora, eu vou conversar um pouco... Mais alguma pergunta sobre o filme? Quem é que trabalha ali? Quantas pessoas? Mas que forem necessários. Vários. Temos a mistura, temos o áudio, temos o assessor de caracteres. Vocês sabem, quando nós temos aquela imagem em casa, eu vou voltar a desenhar aqui o boneco da emissão. Vou pôr aqui a nossa amiga. Não é? Vou pôr aqui o nosso amigo que está a falar, a nossa amiga, certo? Está aqui a falar. E depois, vocês sabem, que aparece aqui uma informação, assim no ecrã, uma informação gráfica, que diz assim, Taça, Portugal, não sei o quê. O Benfica ganhou 1-0 ao Montalegre. Certo? Esta barra com esta informação gráfica, como é que se chama?
Aquelas 3 perguntas são as mesmas. O que é? Para que é que serve? Como é que se faz? É sempre essa lógica. O que é isto? Uma informação gráfica que deve servir para quê? Para complementar aquilo que ele está a dizer. Primeira questão. Serve para que quem está a ver e não está a ouvir, porque está no restaurante, ou porque está no café, ou porque está o volume muito baixo e não consegue percepcionar, saiba sobre o que é que ele está a falar. Ou sobre o que é que ele está a lançar. Qual é a reportagem que vamos ver. E depois, como é que se faz? E aquele ali responde. Há um momento ali atrás, há uma pessoa ali, uma das várias pessoas que trabalham na Regi, em direto, que está a lançar esta informação gráfica, que se chama... Já ouviram falar? Não. Boa. São os oráculos. Afinal, já ouviram falar. Não é novidade. E estes oráculos são lançados em direto, porque podem ser escritos imediatamente antes e lançados naquele momento. A última hora aconteceu isto. 10 mortos, 5 feridos. Afinal, são 10 mortos e 7 feridos. Porque o repórter chegou lá e falou com o senhor da polícia, ou com o dos bombeiros, ou do INEM, e afinal diz que já há mais um ferido. Estão a entender o que eu estou a dizer? São os oráculos que são lançados por uma daquelas várias pessoas que estão a reagir em direto a fazer aquele programa. Certo? O arquivo é feito depois. Já ouviram falar? Já. O programa que é emitido chega à nossa casa com tudo isto. Com o logo da RTP, não é? Neste caso, que tem aquelas linhas assim, não é? Vejam em RTP, nunca vêem. Pouco. Não é? Vocês não veem televisão. Não, vocês veem televisão. Vocês não veem a televisão. Estão a ver? Tem assim, mais ou menos isto, não é? Tem assim um... Faz conta que é isto. 1 ou 2 ou 3 ou o que for. Certo? Alguém vê um? Não. 2. 3. Poucas vezes. Memória. Nem pensar. Só coisas quando nos interessam de outra maneira, não é? Quando está Pronto. Estava eu a dizer. O programa é emitido desta forma, em que tem toda esta informação. É chamada informação com os oráculos e outras informações. É o sinal dirty. Feed. Era por isso que eu criei o quadro, para vos dar algumas dicas sobre nomes que na nossa gíria são comuns, mas que é importante que vocês conheçam e que podem ouvir falar. Já tinham ouvido falar no sinal Dirty Feed? É Dirty Feed ou sinal sujo. No fundo é a tradução para português. E aqui está. Que é a gravação com tudo isto, exceto isto. Isto na gravação não entra. Mas entra o pivô com tudo e entram estas barras de informação gráfica. Os oráculos entram na gravação Dirty Feed. O que é arquivado, não se esqueçam disto, para uma estação de televisão, já passou uma hora. Para uma estação de televisão, o bem mais precioso é o arquivo. O bem mais precioso é o arquivo. É fundamental que seja arquivado um outro sinal deste programa, com todas as reportagens que ali foram lançadas, é o chamado Clean Feed. Ok? Ou sinal limpo. Ok? Portanto, aquilo que nós vemos em casa é o sinal Dirty Feed, sujo, com tudo. Aquilo que é arquivado é o sinal Clean Feed, limpo. Porquê? Porque amanhã, imaginem, nós hoje falamos sobre a queda do helicóptero do INEM. Certo? Caiu na noite que ia buscar não sei quem para o hospital e depois bateu numa antena de transmissão de não sei quê e estava nevoeiro e chuva, o piloto não viu, bateu na antena e caiu. Certo? Amanhã, ou depois de amanhã, ou para a semana, vai ser conhecido o resultado do inquérito. Descobriu-se que o piloto tinha visibilidade reduzida e a antena onde ele passou não tinha iluminação suficiente ou não estava no mapa de navegação ou ele não conseguiu comunicar porque havia ruído da chuva e o vento não permitiu. Há o resultado desse inquérito, em que se conclui que não interessa o quê. Nós podemos ir daqui a uma semana, se for o caso, recuperar imagens da semana passada para ilustrar essa notícia. Ou para fazer nova notícia, ou fazer o follow-up dessa notícia. Dizendo que, afinal, naquele acidente que aconteceu a semana passada, ou há um mês, ou há um ano, ou há 10, aconteceu por causa disto, disto e disto, segundo o relatório da Direção-Geral das Aviações, que não sei quem. E para que isso aconteça, o que é que se faz? Vamos ao nosso arquivo, vamos a esta gravação Clean Feed e tiramos imagens limpinhas, sem isto. Porque aqui dizia que estão 5 mortos e afinal são 6.
Ou afinal queremos dizer que é outra coisa qualquer. Ou afinal a barra de informação gráfica, a barra de oráculos, mudou de azul para verde na nova imagem gráfica do canal. E então, vamos estar a pôr uma imagem antiga com uma barra azul, se a imagem atual já é verde? Não. Vamos à gravação, clean feed. Tiramos as imagens limpas, áudios separados, temos o som do repórter num lado, o ambiente do outro, e recuperamos o material, refazemos a reportagem com os novos dados que são conhecidos hoje. Clean feed, dirty feed, mosca e oráculos. Quase tudo novidade, exceto um. Certo? Um bem mais precioso numa estação de televisão é o arquivo. Porque ao 1 - 1 acontece uma notícia que foi conhecida a sentença do Armando Vara. O Armando Vara, afinal, tem que cumprir pena de 2 anos a partir da manhã. Nós não vamos ligar ao Armando Vara. Olha, Sr. Armando, importa-se ir à porta de casa? Para nós irmos lá. Onde é que é a sua morada? Você mora onde? Vimos à sua casa filmar um bocadinho você para mostrar a notícia. Não. Eu pego no arquivo do julgamento, das imagens do caso, que já se tratou 1 semana, 1 mês, 1 ano ou 5 anos antes, e recupero essas imagens, vou à gravação de clean feed e ilustro. Hoje, imagens do antigamente, com informações novas. Claro que depois, amanhã, vamos apanhá-lo a ir a tribunal, ou vamos apanhá-lo a entrar para a cadeia, ou vamos apanhá-lo a sair da cadeia, ou a receber visitas, não interessa. Mas naquele momento, para fazer a notícia, para ilustrar, é preciso material. E é por isso que fazer televisão é muito mais difícil do que fazer rádio. Rádio é fácil. Abres o microfone e dizes. Não tens de pintar. Tens de estar bem vestido. Tens que mostrar a imagem. Tens que dizer, aconteceu isto. O tribunal decretou que o senhor fulano tal tem que cumprir pena a partir da manhã. 3 anos. Eu tenho que pagar uma multa de não sei quanto com pena suspensa porque ou pôs a pulseira e está sob vigilância não sei o quê. Fiz-me entender? Portanto, quando falamos em televisão, envolvemos meios mais complexos e, portanto, é preciso um conjunto de recursos também mais elaborados que nos permitam ilustrar a notícia, falar sobre a notícia e apresentar bem essa notícia. No caso da notícia que é o que estamos a falar, que é aquilo que é o meu trabalho diário. E por falar em notícias, eu vou mostrar-vos aquilo que foi o alinhamento. Tenho ali papéis para vos mostrar. E eu queria que vocês tivessem noção disso. Quando nós falamos de um programa de informação diário, no meu caso o Jornal da Tarde, que eu faço inúmeras vezes, há uma porrada de anos, temos que pensar aqui neste triângulo. O triângulo das Bermudas. Nem é amoroso. Não é? Na vossa vida, evitem os triângulos amorosos. Já sabem que eles outra vez disse isso aqui, acho eu. Evitem os triângulos amorosos, os círculos de confusão e as bestas quadradas, sobre tudo isso, não é? Se fôssemos aqui fazer uma analogia geométrica da coisa. Quando nós falamos de um programa de informação, pensem sempre neste triângulo, que é aqui que tudo se decide. É o pivô que dá a cara, certo? Ou a pivô que dá a cara e dá a voz. É o coordenador que decide, do ponto de vista editorial, o que é que entra e o que é que não entra. O que é que entra em primeiro, em segundo e em terceiro. Certo? Se começamos a falar sobre Gatwick, ou se começamos a falar sobre o Putin, ou sobre o Benfica, ou sobre o Porto. E o realizador. Portanto, há aqui 3 grandes responsabilidades, ou 3 figuras centrais na construção disto, em direto. O pivô que dá a cara, que fala com o espectador. Tem que ser credível, tem que falar bem, tem que saber o que está a dizer, certo? O coordenador, que decide, do ponto de vista editorial, o que é que entra, o que é que não entra, e quando entra e quando é que não entra, com que ordem, peça A, peça B, peça C, e troca quando é necessário. E depois o realizador. Claro que depois aqui há os jornalistas todos, há a edição, há uma série de coisas, mas há esta figura, esta imagem que aqui tem, resume aquilo que é o absolutamente fundamental. O pivô, o coordenador e o realizador, que é o fundamental responsável pelas questões formais. O responsável pelas questões editoriais é o coordenador, o responsável pelas questões formais é o realizador. Qual é a câmara, qual é o plano, qual é o grafismo que tem por trás, etc, etc, etc. Certo? E o pivô ouve o coordenador, ouve o realizador, tem sempre um relógio na frente. O relógio é uma coisa fundamental, está sempre presente na nossa vida lá dentro. O relógio não é bem um relógio, além do relógio é um cronómetro. O tempo não para, não é? E é fundamental que percebamos isso. O relógio é uma coisa, é uma faca, é uma arma que nos está apontada ali todos os dias. Aquilo é... não para. A 1:00 tem que estar no ar. Boa tarde, tem que estar.
Se está a peça pronta, se não está, não interessa. A uma tem que estar no ar. Não quero saber como. Se tem microfone, se não tem, tem que ter. Se está de sapato ou de chinelo, tem que estar. E está. Esteve ontem, esteve hoje e vai ter que estar amanhã. Aconteça o que acontecer. O direto é assim. Quando vamos para o estúdio fazer um programa que não é direto, mas que é gravado, é para gravar às 3. Ok. Quantas vezes começa às 3:00:00? Nenhuma. Mas se o programa é às 3 em direto 00:00, às 3:00:00 vai estar no ar. Porque é direto. Fiz-me entender? O direto é isso. É uma faca. É uma pistola apontada. Não pode falhar. E a hora tem que estar pronta. O que eu vos queria dizer, o que eu vos queria mostrar é isto. O que é um programa? O que é um programa de informação? Quando nós chegamos lá à estação da televisão durante a manhã, tipo 3 horas ou 4 horas antes de começar, eu vou dar-vos aqui algumas folhas para vocês verem. Cada um de vocês, isto aqui está dividido por blocos, peguem só nas primeiras 4, para já, para não darmos já tudo e depois podem ficar para o vosso arquivo se quiserem. Toma, distribuam para vocês, vá. 1, 2, 3, 4. Chega para todos, só falta um. É um conjunto de folhas, vê lá. Falta um, não é? Não, está aqui. Falta um. Tá? O que é que nós temos aí? A primeira página. Já tens todos? Já. As 2 primeiras páginas são um print screen do alinhamento do Jornal da Tarde. As 2 primeiras páginas. Como é uma página muito grande, eu parti em 2 metades. Ok? O que é que eu tenho aqui? Isto é o que está aqui no ecrã também, mas como era muito pequenino para vocês verem, eu decidi trazer em papel para vocês poderem visualizar melhor. Isto é o alinhamento, isto é o guião, no fundo. O que vocês aqui veem, em cima tem logo, Jornal da Tarde, 18/12 às 13 horas. Estão a ver em cima, o canto superior esquerdo? Isto é o print do programa que nós utilizamos, que é o nosso software de guião, que serve para muitas coisas, além de fazer o alinhamento. Serve para consultar uma série de coisas. Tem muito mais informações do que aquelas que aqui estão, mas no essencial é isto. E aquelas, como eu estava a dizer-vos, as 2 primeiras páginas que nós aqui temos referem-se ao alinhamento umas 3 horas antes de começar o programa. Ou 4. Tipo às 9 da manhã, ou 9 menos um quarto, ou 9 e meia, para o caso não interessa. Mas é o que estava previsto 3 horas antes de começar. As 2 páginas seguintes são o print screen daquilo que de facto aconteceu. Portanto, eu vou sugerir-vos que comparemos a primeira com a terceira. A segunda podemos deitar para trás, ou ao lado, como quiserem. Ok? Vamos comparar a primeira página, que é o tal alinhamento às 9 da manhã ou 10. Isto entra no ar à 1, não esquecer. Portanto, 3 horas ou 4 antes. E vamos ver aquilo que aconteceu depois, de facto. Que é ali a terceira página que eu vos dei. Neste dia, por acaso, foi um dia mais ou menos calmo, pacato, em que aquilo que estava previsto foi mais ou menos o que aconteceu. Não houve aqui um grande trambolhão, não houve grandes mudanças. Estava previsto, nós começamos com uma peça sobre aquilo do INEM e do helicóptero que caiu. E, de facto, havia na página 1, a primeira, uma linha em branco antes, que tinha o número 5, só para ter um número qualquer. Não é uma indicação específica, é um número, só para estar lá. É uma linha que estava em branco para quê? Isto é um software que permite acrescentar linhas, retirar linhas, colocar informações. Para que é que isto serve? Serve para prever, prevenir, acautelar a eventualidade de, ao longo da manhã, surgir alguma coisa que mereça mais a pena, ou que valha mais a pena, ou que tenha mais importância para começar aquele programa. Vocês podem ver aqui, portanto, era relatório INEM, indemnizações, protocolos e peça-socorro. Certo? É o que se previa de manhã. O que foi emitido foi relatório, funeral e peça-socorro. Houve uma que caiu. Certo? Que foi o protocolos a seguir. Porquê que caiu? Não sei. Não sei se não estava pronta e não entrou. Isso é importante que saiba. Óbvio. Lá para Alice não diria melhor. Só entra o que está pronto. Se não está pronto, não pode entrar. Relógio, cronómetro, faca, pistola. Relógio, cronómetro, faca, pistola. Nós lidamos sempre com essa pressão. O relógio é o nosso maior inimigo. Ok? Depois, o que é que temos aí? Tínhamos uma coisa que se chamava Cola Promo 1. Certo? Primeira página. Que na terceira página
passou a chamar-se Cola Promo 1 e acrescentamos Mourinho. Na terça-feira de manhã, hoje é quinta, não é? Na terça-feira, durante a manhã, não sei se foi por volta do meio-dia, talvez, soube-se que o Mourinho tinha sido despedido. Mesmo quem não acompanha o futebol sabe que isso aconteceu. Ou já ouviu falar, ou alguma coisa surgiu. Portanto, a coordenação, o coordenador, decidiu que a primeira reportagem que ia ser promovida, ou seja, mais tarde veja sobre isto, era a notícia de que o Mourinho tinha sido despedido. Correto? Então colocou Promo 1, Mourinho. Correto? Estamos de acordo sobre isso? Sim. Portanto, o que eu queria que vocês percebessem. Este caso de terça-feira, de anteontem, não é um grande exemplo disso, mas eu queria que vocês comparassem aquilo que está previsto no início. Isto, o início é uma folha em branco, absolutamente. Não tem nada. Às 7 da manhã não tem nada. Vai-se construir. Notícias do dia, coisas dos jornais, coisas que estão feitas de anterior que se podem lançar, e aquilo que é exibido de facto. Promo 1, e depois temos aqui Tancos, Tribunal, Coletes, Trégua, Bombeiros. Aconteceu mais ou menos igual. E os professores, correto. Depois, a Promo 2 dizia previsões não sei de quê. Era sobre questões económicas do Banco de Portugal, crescimento da economia, sobre não sei quê. Depois tínhamos, lá está, de manhã cedo, ou mais cedo, não havia a notícia do Mourinho. Mas aqui, na exibição do programa, a seguir ao Promo 2, a linha B12, já há uma peça que se chama Mourinho deixa Manchester, que é o que aqui depois não se lê. Certo? E depois há um pivô de saída. O que é um pivô de saída? É uma informação qualquer que o pivô vai ler, vai dizer, que complementa de alguma forma aquilo que foi visto na peça anterior e que diz: isto é uma notícia que está a ser acompanhada. Nesta altura sabe-se que Mourinho está a viajar para Londres de comboio, porque não está sem dinheiro, e nós mais adiante voltaremos a falar sobre este assunto. Isto é um pivô de saída. E depois ele vai lançar outra coisa, que é o Rui Vitória sobre o Mourinho. O que é que o Rui Vitória acha sobre a saída de Mourinho? Porque é colega de profissão, trabalha num clube grande e não sei o quê. Estão a ver? Estas peças novas, de manhã não existiam. Havia aqui uma coisa que era falsa do PS, Bloco de Esquerda, assédio não sei o quê, Lei da Rolha na CP, Previsões de Portugal, juros negativos. E há aqui uma série de coisas que entraram neste alinhamento real, que é o que foi exibido, que não estavam previstos no alinhamento previsto 2 ou 3 horas antes. Portanto, há uma diferença. Há sempre diferença entre o que é previsto inicialmente e o que é exibido. Às vezes há uma diferença muito grande entre o que é previsto inicialmente e aquilo que é exibido. E às vezes, não raras vezes, aquilo que é exibido não tem nada a ver com o que estava previsto. Porquê? Porque ao longo das 2 ou 3 ou 4 horas que demora a preparação do programa, o mundo continua a girar. As coisas continuam a acontecer. Portanto, a informação, nós às vezes costumamos dizer, não deixes que a realidade mude a tua peça, não é? Não é? Acho que é mais ou menos assim. Mas a verdade é que nós estamos vítimas, somos reféns daquilo que acontece lá fora. Portanto, aquilo que nós tínhamos previsto era falar do assunto A, B e C, de repente pode ser preciso, ou pode ser mais importante, falar do assunto E, F, G e H. Porque continua a acontecer. Há uma explosão, há um arrebentamento, há uma greve, há uma explosão, há um acidente, há uma coisa qualquer. Que tudo muda. Portanto, há assuntos que às vezes não têm assim muita importância na nossa vida, mas que não há mais nada, até se lhe atribui uma importância maior. E por oposição, há outros dias que há assuntos que até mereciam uma cobertura nossa, um tratamento nosso, uma reportagem nossa, e tiveram azar. Foi um acontecimento que era importante para a cidade do Porto, mas foi, azar. Foi o dia em que aconteceu o ataque das Torres Gêmeas. O que é que se falou mais? Nada. Só se fala sobre aquilo. A importância de um assunto ou de outro tem a ver também com a atualidade. Tem a ver com sorte ou azar, às vezes. O que é que está mais na agenda do dia? O que é que no mundo está a acontecer que pode fazer com que esse assunto local sobressaia ou que esse assunto nacional seja completamente escondido? É por isso que vocês sabem que na ciência política também, ou na comunicação política, há notícias que se lançam em determinados dias com o objetivo de fazer ocultar outras coisas. Outras que se lançam noutros dias com o objetivo de fazer protelar outras informações. Deixa bater mais um dia, deixa bater mais uma semana. Vamos massacrar mais isto. O partido A lança uma informação, o partido B reage com a estratégia da comunicação, a estratégia da política, a estratégia das empresas. Também acontece isso. Tem muito a ver com estas opções, que é fazer com que um assunto
menos importante assume uma importância maior do que aquela que tem, porque não há nada mais relevante que possa sobrepor-se a isso, e o contrário também acontece. Assuntos que mereciam ser tratados com mais profundidade, com mais detalhe, com mais tempo, acabam muitas vezes por passar um bocado ao lado das notícias, das informações, porque há outras coisas que de facto são mais importantes ou que se atribuem mais importância. Fiz-me entender? Para que vocês vejam o que é que estamos aqui a falar, portanto, isto aqui são as páginas do alinhamento, previsto, e as páginas do alinhamento real, e eu vou mostrar-vos aqui um bocadinho da gravação disto que estava aqui no papel. Okay? São 2 excertos de bocadinhos. Vou mostrar para aqui já. Isto é o início do jornal. É pena que isto não role nada, não é? O que é que tem a linha 1? Diz genérico, não sei o quê, não é? Sim. Vão à página 3, que é o que aconteceu de facto. O que é que diz lá? Genérico inicial e depois? Relatório INEM. Ou seja, vamos falar sobre relatório INEM. Há aqui uma coisa que diz aqui que vocês não deram conta, não comentaram. Reparem, informações, isto no fundo é mais ou menos aquilo que eu vejo no meu ecrã, no meu computador, que estou a partilhar com mais pessoas, para poderem ver online, em tempo real, aquilo que é o alinhamento. Temos o nome da linha, que é relatório INEM não sei o quê. Depois há aqui uma linha que diz Videomix, esta coluna diz LED L INEM 18PT. Isto é uma designação que eu dei para identificar a imagem que está por trás da apresentadora, em que eu chamei LED L INEM 18PT. Portanto, é uma imagem que eu sei que se chama LED, porquê? Porque ela está de pé, é uma nomenclatura como qualquer outra. E é o helicóptero do INEM, foi feito no dia 18, que foi anteontem, no Porto. Ok? Depois temos SV, que é de server, de Audio Mix. Ok? Portanto, para o operador de áudio saber que o som daquela peça vai do servidor, tal como a imagem. Depois temos Mídia 237, é a duração daquela reportagem, é o tempo do ficheiro. E tenho 0,21, portanto 21 segundos de text. O que é isto? É o tempo que o software do guião prevê que o apresentador vá demorar a ler o conjunto de palavras que estão naquele texto lá dentro metido. O teleponto. O pivô escreve um conjunto de palavras que o software prevê que dure cerca de 21 segundos a ser lido. Faz um cálculo por cada palavra ou por cada letra. Claro que há uns que vão ler em 17, há outros que vão ler em 27. Porque uns vão ler mais rápido, outros vão ler mais devagar. Uns vão ler exatamente o que lá está, outros, no momento, no direto, vão cortar palavras ou vão acrescentar coisas que lhe ser no momento. E o resultado é este que vamos ver. Boa tarde. O Governo admite falhas nas comunicações e nas operações de socorro depois do acidente com o helicóptero do INEM. No relatório preliminar pedido pelo Ministro da Administração Interna à Proteção Civil, é apontado o dedo ao 112 e também à nave. No documento lê-se que o contacto feito para a Força Aérea não teve a necessária tempestividade e que pode ter comprometido o tempo de resposta no salvamento. Com este relatório nas mãos, Eduardo Cabrita já pediu à Proteção Civil que aprofunde mais o que correu mal. São os tais 20, mais ou menos. Mais ou menos. Se não foi 21, não contei, mas mais ou menos isto. O software faz a conta pelo número de palavras. Ponto. O que é que temos aqui mais? Oráculo. O lado esquerdo é rtp.pt e o relógio é a que nós chamamos a âncora. Identifica o canal e dá um relógio e uma informação complementar para o espectador. Eu sei que é uma, não é? E o lado direito é a língua gestual. Não é a linguagem gestual, língua gestual. Como a língua portuguesa. Ok? Isto é uma questão de serviço público, é obrigatório por lei que X programas por dia ou X horas por dia tenham língua gestual, porque os surdos mudos também têm direito a perceber o que é que se passa. Certo? Não se esqueçam, que é curioso,
E quando há reportagens que são legendadas, o tradutor, o intérprete, que é o que está ali, também traduz. Porque há muitos surdos mudos que não sabem ler. Portanto, nós, então ele está a traduzir o quê? Está lá escrito? Pois, mas há muitos que não sabem ler. Portanto, ele tem que estar a traduzir o que está escrito, não o que está a ser dito. É por esse motivo que acontece. E depois ela cala-se e eu arranco o servidor. E entra a peça. Passaram 2 dias e o relatório preliminar ficou pronto. E continua a peça os 2:37. Passado um pedaço vai acontecer não sei o quê. Vamos voltar ao pivô, relógio, countdown, cronómetro, não sei o quê. Passou 5 segundos, vamos a ti. E ela vai ler a peça a dizer: esta manhã foram realizados os funerais das vítimas, foi uma cerimónia em que eram presentes os bombeiros todos, o INEM, não sei o quê, e foi uma cerimónia muito bonita porque não sei o quê. E entra uma peça que se chama Funeral 1, RGR 18, não sei o quê. Tem aqui uma Omnibus PT MOS. Estão a ver? A coluna Omnibus PT MOS. Isto é o nome do fecheiro que está no servidor de emissão. Que é um nome como outro qualquer. Mas à partida deve ter um nome parecido com o nome daquela linha, naquela história. Chama-se Funeral 1, RGR é o nome da pessoa, é uma sigla que identifica a pessoa que fez a montagem desta peça, a edição da peça. O 18 é o ano 2018. O 18/12 é o dia 18 do mês 12. E o TX significa que esta reportagem está completamente pronta para ser emitida. Nós só podemos emitir, ter a confiança de emitir uma peça, um fecheiro que tenha terminação TX. TX significa pronto para emitir. É uma linguagem nossa interna. Mas isso garante que está pronto para exibir. Há outros que não estão. Ou é bruto, ou é incompleto, ou é feed, ou é N coisas. Ok? Estamos conversados sobre isto? Perceberam o que é que está aqui? Portanto, isto é o guião que serve de base à nossa conversa. E agora queria só mostrar-vos aqui outra coisa para vocês perceberem aqui o que é isto. Quanto aos 8 novos... Isto é um momento mais adiante, algures, no alinhamento, em que vai haver um direto. Ok? Ela já se sentou, é ao lado, e vai lançar um direto. Suspeitos, já sabe, Mariana, quando é que ou a que horas vão ser presentes a juiz? Boa tarde, Sandra. Ainda não se sabe, deve ser a meio da tarde. Isto porque as diligências estão marcadas para as 2 da tarde, mas o processo ainda não chegou ao Tribunal de Instrução Criminal, ainda não se sabe sequer a que horas é que irá chegar, pelo que a previsão fonte do próprio Tribunal é de que só lá para meio ou final da tarde comece este primeiro interrogatório judicial. O que é que temos? Um pivô que está a fazer uma entrevista ou que está a fazer um direto com uma pessoa que está no exterior. Ele vai falar sobre os que foram detidos, sobre o roubo das armas ou não sei o quê. Não interessa. O que eu vos queria aqui perguntar é... Quanto aos 8 novos suspeitos, já sabe, Mariana, quando é que ou a que horas vão ser presentes a juiz? 1, 2, 3, 4, 5... Boa tarde, Sandra. Ainda não... Esta gaja é maluca. Então eu faço uma pergunta e só respondo 5 segundos depois. O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? O delay que falamos há bocado. Há um delay, mas o delay que falamos há bocado não é este delay. Certo. E eu trouxe este de propósito para vos poder falar sobre outra coisa que é importante que vocês sabem. Para perceberem o porquê da demora nessa resposta da repórter que está no exterior. Como é que, não se esqueçam que aquele sinal do exterior, aquela repórter está na Polícia Judiciária, à porta da Polícia Judiciária, chega à regi. Há um operador de câmara, certo? Tem um microfone, tem uma câmara, e esse vídeo e áudio vem para a central técnica, da central técnica vai para a regi, certo? Na regi colocamos no ar a câmara, neste caso é a 2, e o sinal do repórter que está no exterior, e colocamos em comunicação visual e em comunicação áudio também as duas pessoas. Uma faz a pergunta, outra vai dar respostas, ou vai dar informações. Só que quando uma faz a pergunta, a que está no estúdio, a outra demora um bocado a responder. E a pergunta é, porquê é que é assim e vocês não souberam responder? E querem que eu responda, não é? Claro. Há 3 formas, pelo menos, mais importantes,
as 3 formas habitualmente utilizadas para que, vamos ficar por aqui, que são 7 horas, para que o sinal do repórter que está no exterior, vídeo e áudio, chegue à estação de televisão. 3 formas de fazer chegar esse sinal. Através da SNG, através da WMT ou através de fibra óptica. São 3 maneiras de fazer a mesma coisa. Todas com características diferentes, com implicações diferentes e com resultados diferentes. Quando nós falamos de DSNG, é uma coisa que hoje ainda se usa, tendencialmente haverá uma menor utilização, porque é um carro, na gíria usamos o carro satélite. Dizemos carro satélite. As siglas significam Digital Satellite, é assim que se diz? News Gathering. No fundo é a captação digital de notícias. É um carro de exteriores pequenino, certo? Nós temos uma câmara, temos aqui um carro, vou usar um carro com 2 rodinhas, ok? 2 rodinhas. Temos aqui uma câmara, aqui, e leva vídeo mais áudio. Está aqui o repórter, certo? Está aqui o repórter em frente e a câmara tem um cabo, ou não, ou um feixe, ligado ao carro satélite, certo? Este carro satélite tem aqui uma antena. Tem assim uma antena aqui, ok? Faz assim uma coisa, parecido com isto. Carro satélite. Se é um carro satélite, significa que faz uso de satélite. Certo ou errado? Porquê é que faz uso do carro satélite ou porquê é que usa o satélite? Permite que façamos um direto de Porto para uma pessoa que está na Austrália, que é do outro lado do mundo. Mas eu posso fazer um direto de um carro satélite de uma pessoa que está aqui na universidade para outra que está na Lapa, no quartel militar. Certo? Pode ser a curta distância ou a longa distância. Vantagens disto. Altamente fiável. Raramente falha. Certo? Porque este carro satélite tem uma antena parabólica. Portanto, eu estou aqui no ponto A, qualquer parte do país ou do mundo, certo? Envio, através desta antena, para aqui, vídeo mais áudio, um receptor para o satélite, certo? Que está algures lá para cima, uns quilómetros de altura, de altitude, e este sinal vídeo e áudio vai ser enviado para onde? Ou vai ser recepcionado onde? Na famosíssima CT. Central? Há bocado falamos, Central Técnica. Certo? O que é que faz? O carro satélite envia o que está a acontecer aqui com uma câmara ou 2 ou 10, não interessa, um conjunto de imagens e de sons para um satélite que está colocado algures lá para cima, que recebe e reenvia para a Central Técnica. Certo? A Central Técnica pega neste sinal e manda para a Regi. Certo ou errado? Portanto, as voltas que aquela menina deu à porta da PJ antes de chegar à Regi foi exatamente isto. Ou não? Ela estava com uma câmara à frente, a falar. O que ela disse vai para o carro satélite. O carro satélite envia para o satélite. Este satélite em Bruxelas, ou onde quer que seja, Spassat, Eutelsat, não interessa, envia esse sinal para a Central Técnica. No nosso caso, normalmente em Lisboa. Certo? De Lisboa passa para a Central Técnica do Porto, que é onde estamos a emitir o programa. A Central Técnica do Porto manda isto para a Regi do Porto, onde está a ser feito o programa. Certo? E depois aqui na Regi é que colocamos a câmara que está no estúdio, junta com a imagem que está no exterior. Chamamos o duplex, ou two-way, ou janelas. Em Lisboa usam janelas, os lisboetas gostam mais. Gostamos de duplex ou two-way. Duplex porque tem 2 imagens, não é? Simultaneamente há uma pessoa aqui e outra pessoa acolá. E é este percurso que faz este sinal de vídeo e áudio que faz com que haja aquele famosíssimo delay. Porquê? Porque a pergunta feita pela repórter no estúdio chega à repórter que está no exterior pelo auricular dela. E como é que chega lá? Por telefone.
Ora, a pergunta, se vocês fizerem essa experiência, falam com uma colega vossa em frente, ao telefone, tu estás a dizer o A, e ela está praticamente naquele instante a ouvir o A. Praticamente. Neste caso, acontece isso. Estamos a falar do Porto para Lisboa, por exemplo. Ela diz, então Mariana, diz-me lá o que é que se passa aí à porta da PJ. Ela cala-se. Meio segundo depois, a repórter que está na PJ ouviu a pergunta e começou a responder. Bem, aqui à porta da PJ acontece que já entraram 5 desaguidos. Só que, desde o momento em que ela começa a responder à pergunta que ouviu, até que chega aqui, dá estas voltas todas. E ao dar estas voltas todas, provoca este delay. Provoca este atraso. Correto? É por isso que há este atraso. Eu pergunto, ouço quase instantaneamente, respondo, mas a minha resposta, que me dá mais umas voltas, até chegar lá, vai demorar um certo tempo a chegar. E é por isso que fica ali um bocado pendurado. Aquele tempo de silêncio. Nem ela pergunta nada, nem esta responde nada. Já está a responder. Há 3, ou há 4, ou há 5 segundos. Só que nós não estamos a ouvir. Porque ela respondeu, mas está a dar aqui umas voltas até chegar lá. E demora tempo. Então, uma das maneiras. Através do carro satélite. Outra maneira. Através da WMT. Wireless Mobile Transfer. O que é? É um emissor que abdica do carro satélite, que está acoplado na própria câmara. Pode ser uma câmara como esta, ou uma câmara como outra qualquer, outro tipo, que usa a tecnologia GSM. E, portanto, a câmara tem um aparelho que codifica e envia o sinal que está naquela câmara. Vídeo e áudio. WMT. No fundo, a lógica é a mesma. Só que aqui não vai ao satélite. Vai usar a rede móvel da Vodafone, ou da Mel, ou da NOS, ou o que quer que seja, ou das 3 juntas, um bocado cada uma, para enviar um sinal codificado, comprimido de vídeo e de áudio, que vai ser descodificado na central técnica e que vai ser colocado na regi da mesma forma que foi colocado o outro. Isto pode fazer com que este percurso, este tempo, este delay, pode até, normalmente, é superior a este. Ok? As voltas que dá, comprime, envia, recebe, descomprime e disponibiliza, pode demorar mais tempo do que o carro satélite. Ou que o percurso do satélite. Ou, terceira alternativa, fibra óptica. O que é fibra óptica? A transmissão da informação é feita de uma forma muitíssimo rápida. Certo ou errado? Então, quando eu ouço a pergunta e dou a resposta, como eu ouço a pergunta com um delay quase zero, que é por telefone, e dou a resposta de imediato, e a minha resposta, como não dá aquelas voltas todas, ou mesmo que dê voltas, não dá tantas, mas chega lá muito mais rápido. Ou seja, o penduranço é muito pequeno. É 1 segundo ou 2, não é 5 ou 6 ou 7. A repórter pergunta, pivô pergunta, a repórter ouve, a repórter responde, e estamos a ouvir todos também. Porque ela vai por fibra óptica, onde a velocidade de transmissão do sinal de vídeo e áudio é muitíssimo rápida. Mal respondeu, está a chegar lá. Consideramos quase instantâneo. Certo? Portanto, perceberam a diferença entre estes 3 tipos de forma de passar o sinal para cá? E as implicações que tem a nível do tempo que demora? E isto acontece porquê? Portanto, isto é a forma como o sinal dá as voltas e chega cá, e a comunicação, para acabar, porque já vamos ter conseguido falar do resto, já perceberam? A comunicação estabelecida entre o pivô no estúdio, quem diz o pivô diz que pode haver um debate com 4 pessoas e está um repórter no exterior a ouvir, as 4 pessoas a falar. Como há pouco disse o Zé Manuel, que estava aí no estúdio, ele disse que eu ouvi. Não é? Essa ligação telefónica chama-se N-1. O que é o N-1? Já ouviram falar em N-1? Nunca. É uma ligação telefónica que coloca em contacto tudo o que se passa no estúdio para o repórter no exterior ouvir e poder responder àquilo que é perguntado. Porque pode ser perguntado pelo pivô, como pode ser perguntado por um convidado que está do lado da mesa, como o convidado que está do outro lado da mesa.
Portanto, o que é enviado para o repórter que está no exterior? Para o auricular dele por telefone. As N coisas que estão a acontecer no estúdio, incluindo a reportagem, ela, antes de entrar no ar, estava a ouvir a reportagem. Não estava a ver, mas estava a ouvir a reportagem. Certo? É enviado para esse repórter que está no exterior as N coisas de áudio, os N áudios que estão a ser emitidos, menos o dela própria. Portanto, quando ela ouve a pergunta e começa a responder, em princípio, porque nem sempre isto é verdade, em princípio, vai falar, vai responder à pergunta e não se vai ouvir a ela própria. Quando virem um repórter, no início da resposta, a fazer isto, a tirar o auricular da orelha, significa que uma de duas coisas. O N-1 está mal feito. Não é um N-1, se calhar é um N-0. Ou seja, eu respondo e estou a ouvir-me a mim próprio com um pequeno delay, um pequeno atraso, e estou a ouvir-me faz-me confusão. E já vos aconteceu isso algumas vezes por telefone. Vocês falarem com outra pessoa, estão a ouvir o vosso próprio eco. Isso fica um pouco confuso na nossa cabeça, não fica? Baralha um bocado as nossas ideias. Já te ligo outra vez, espera um bocadinho. Vocês desligam, voltam a ligar e a comunicação está perfeita. Já não acontece isso. Certo ou errado? Portanto, quando o repórter está no exterior, começa a falar e tira o auricular, significa ou que o N-1 está mal feito, ou por algum motivo aquele sinal ali que está a chegar está a atrapalhá-lo. Que ele tira. Tira, fala o que tem a falar, diz o que tem a dizer numa comunicação normal, sem ser incomodado, e depois, tendencialmente, quando acaba de falar o que tem a dizer, quando acaba de dizer o que está a dizer, tendencialmente pega no auricular e volta a colocar. Para, caso haja uma nova pergunta, posso ouvir a pergunta, porque se eu não ponho o auricular não ouço nada. Certo ou errado? O que é que eu queria que percebessem? O percurso do sinal de vídeo e áudio e este N-1, que explica aquele delay ali naquela situação, que fica o pivô pendurado à espera que a resposta aconteça. E o povo em casa diz, espera aí, então já perguntou, não responde porquê? É maluca. Está a pensar? O que é que se passa? É isto. Agora, se eu estou a fazer uma ligação de fibra óptica e eu faço a pergunta agora, ouço a resposta de imediato. Porque a comunicação por fibra óptica é extraordinariamente rápida. Ou uso da SNG ou uso da ULMT. Eu tinha muito mais para vos falar sobre isto. O que eu vos vou sugerir é que fiquem com os papéis, se quiserem. Se vos apetecer. Ok? Tenho aí um esquema de transmissão de um jogo ou de um campeonato de futebol de praia que eu fiz há 3 anos, mais ou menos, que foi o Mundial que foi feito aqui em Espinho. Isso é a parte final. Só para terem uma ideia que câmaras é que usam, que tipo de informações é que a FIFA passa, como é que é distribuída, como é que é feita a distribuição das câmaras no palco, no fundo é na areia, na praia. E antes disso, tenho um esquema de um programa que é o Prós e Contras, que é um programa que é feito com 8 câmaras, que foi feito, no caso em concreto, foi feito em Vila Real, foi feito há 2 anos, mais ou menos, e vai ser replicado a partir do dia, digo já isto, também ficam a saber, a partir do dia 7 de janeiro até o dia não sei quantos de fevereiro, serão 5 programas, 5 segundas-feiras, vai haver 5 programas feitos aqui em Serralves, 7, 14, 21, 28, e depois em fevereiro, dia 4, ou 3 ou 5, não sei, eu conto calhar, à segunda-feira. Eu vou fazer 2 ou 3 iniciais, o dia 7 está previsto ser eu a fazer, e o 14 e o 21, em princípio, em que é feito este tipo de esquema de câmaras que está aqui, igual a este. 2 câmaras colocadas num platô de cada lado, uma câmara para o apresentador, mais 2 câmaras para a plateia e mais uma grua para mostrar ali o espaço todo onde as pessoas estão. Portanto, quando vocês forem para casa, se um dia tiverem curiosidade e verem um bocadinho, ou um dos 5 que vai ser feito no próximo mês, aqui em Serralves, vão olhar para este desenho e o que vamos lá ter é igual a isto. Com o modelo local, não é? Mas a distribuição de câmaras é a mesma coisa. A implantação de câmaras é a mesma que está aqui. 8 câmaras para fazer um programa que dura mais ou menos 2 horas. Entre as 9 e tal e a meia-noite, ou 9 e meia, ou 10 e a meia-noite. Ok? Temos um apresentador, 3 ou 4 ou 5 ou 6 convidados para falar sobre um assunto, que eu não sei qual é ainda, e pessoas na plateia que vão fazer intervenções, que vão fazer perguntas que eu gostava que vocês tivessem feito e não fizeram. Basicamente é isto. Eu teria mais 2 horas de conversa para vocês, à vontade, pelo menos, mas já passou a hora e meia e temos que ir embora. Certo?
Dúvidas, curiosidades, perguntas, disparates que queiram dizer? O que é que mais vos entusiasmou, se assim se pode dizer, do que aqui foi dito? O que é que mais vos interessou do que aqui foi dito? Nada. Ótimo. Então terminamos ou vais dizer alguma coisa? Diz lá. Faz lá uma pergunta para irmos embora contentes. Vá lá. Como é que se ganhou interesse? Como é que se interessou para ir para realizador? Isto acontece um bocado por acaso. Eu fui parar a televisão um bocado por acaso. Há muitos anos, sim. Há muitos anos, acho que já contei esta história no outro dia que tive cá com uma entrevista. Há muitos anos, eu vi um anúncio no Jornal de Notícias, no café ao lado de casa, isto é, em 90 e tais, em que ouvia-se ou escrevia-se que falava-se na possibilidade de, em breve, vir surgir um canal de televisão a partir do Porto. Este fenómeno do cabo, que hoje temos em casa como uma banalidade, com 200 canais, é uma coisa muito recente da nossa vida. Olha, com licença, eu sou do tempo em que só havia 2 canais em Portugal. Assim que tem 25 anos, penso eu. Muitos de vocês não têm 25 anos. Quando vocês nasceram, já havia pelo menos 4. Depois, com o cabo, passaram a haver 40. Ou 140. Ou 240. Mais os piratas. Não conta. Está aqui. Bem? Eu surgiu por acaso. Eu concorri de forma espontânea, passado muito tempo, uns meses, ou um ano, ou 2, ou 3, não sei dizer-te, recebi um telefonema, em espanhol, eu fiquei espantado, o que é isto? Para ir a uma entrevista para um canal de televisão, o tal que ia surgir em 2001, que era a NTV. Vocês não se recordam porque eram muito bebezinhos. E eu fui para lá, fui chamado, fui a concurso, entrei, e depois, desde 2001 até 2003, fiquei na NTV, eu e mais uns quantos, e depois de 2003 até agora, até hoje, amanhã não sei, fiquei e continuo na RTP. Porque, entretanto, a NTV já pertencia à RTP, já tinha ali uma porcentagem do canal, e a NTV terminou na forma que existia e a RTP comprou, digamos assim, ou ficou com toda a responsabilidade desse canal. No fundo, a RTP, nesse momento, ganhou um espaço de informação no cabo. Basicamente foi isso que aconteceu. E eu fiquei, para o bem e para o mal, fiquei lá até hoje. Portanto, não foi propriamente uma coisa premeditada, pensada. Aconteceu, e eu, quando era novo, gostava de fazer televisão, achava eu. E depois as circunstâncias da vida levam-nos a ir para um caminho, às vezes, um bocado por acaso, não é? Claro que depois é preciso fazer pela vida, é preciso ter talento e oportunidade, como falamos no início, e agarrar as oportunidades, fazer bem as coisas, basicamente é isso. Respondi à tua pergunta, ou nem por isso? Sim. Daquilo que aqui ouviram, o que é que vocês acham que daqui a uma semana vão lembrar-se? Daquilo que aqui ouvimos, ou de expressões, ou de nomes, ou de curiosidades, das todas as que aqui ouvimos, quantas se vão lembrar daqui a uma semana? Quantas? Isto que explicou, o satélite. Acho que sim. Vais-te lembrar daqui a uma semana? É uma promessa ou é uma... Não, eu espero. Esperas que sim? Espero que sim. Mas não há garantia, não é? Não. E então? Eu tenho péssima memória. Tens boa memória? Não. Tenho péssima. Péssima memória. Sim. Isso é mau. É guarda rápido. E então? Mais perguntas, mais curiosidades. Curiosidades que tinham, que não tinham e que não tinham perguntado até agora. O que é que querem saber mais sobre a minha vida profissional? Nada. Os pivôs são chatos, são vedetas. São... O que é que querem saber? Digam lá. Quanto tempo trabalha por dia? Depende. É realizador. Sim. Quanto tempo é que... Olha, eu costumo dizer, o tempo que eu trabalho não importa. Porque nós podemos ter picos de trabalho que eu posso estar lá 10 horas, que normalmente não estou, ao serviço, e trabalhar meia hora. Trabalhar entre aspas. Eu costumo dizer também, olha, um jogador de futebol, quando vai jogar, só trabalha 1h30, que é o tempo do jogo. E se cá no banco, não trabalhou? E o tempo de estágio que teve na noite anterior? E a alimentação que teve naquele dia para se preparar? E os vídeos que teve a ver sobre o adversário?
e as informações táticas que teve para aprender ou para assimilar sobre como fazer, conta como trabalho ou não conta como trabalho? Mas quem não jogou, ou quem ficou no banco, ou quem ficou na bancada, não trabalhou. Mas esteve ao serviço. Esteve a fazer coisas. Respondi à tua pergunta com esta comparação? Sim. Portanto, o facto de eu estar meia hora no ar não significa que eu trabalhei apenas meia hora. Pode significar que eu tive uma preparação de meio minuto ou de 5 horas. Este programa, que dura 1h10, começa à 1, acaba às 2h10, mais ou menos, começa a ser preparado às 8 da manhã ou às 7h30. Mas diz-me assim, mas trabalhas sempre seguido, das 7h30 às 2h10? Não. Tomo uns cafés. Vou lá fora apanhar ar. Estou atento a ver o que é que acontece. À espera que algo aconteça, como diz a música, não é? Mas estamos a acompanhar um processo. Isto é um processo de crescimento, de construção. Como é que se diz em work in progress, não é? É um bocado isso. No fundo é estar, como é direto, tem que ser àquela hora, não pode ser antecipado, nem pode ser retardado, mas é um processo de acompanhamento do que está a ser construído e do que vai sendo ao longo da manhã construído para ser exibido a partir da 1. Claro que muitas vezes, enquanto a pessoa, a pivô ou o pivô está a ler a notícia de abertura, nós às vezes temos pronta apenas essa reportagem. Ou mesmo essa pode não estar a chegar naquele instante. Acontece isso inúmeras vezes. Mas enquanto há uma peça no ar, podem chegar mais uma ou duas. Estamos safos. Ou enquanto há um direto no ar, o direto da Polícia Judiciária, a peça seguinte podia não estar pronta. Mas enquanto ela fala e está lá a segurar um bocado as pontas, 1 minuto, 2 ou 3 ou 4 ou 5, nós pedimos, aguenta, enrola ou acaba. Ouve-nos também, não é? Nós falamos. Isso pode permitir-nos conseguir ter mais coisas prontas para exibir a seguir. E há sempre essa questão. O alinhamento é uma coisa que é apenas uma base. Não temos que ser fundamentalistas. O alinhamento é uma coisa que é feita para ser alterada. 1 hora antes, 5 horas antes ou 1 segundo antes. É o que tem que ser. E é por isso que às vezes há asneira, porque se muda em cima da hora, porque o teleponto não atualizou, porque afinal ninguém viu, não se percebeu, não se... Então ele está a ler a peça do assunto Venezuela e eu estou a colocar na peça no ar que é o assunto Nicarágua. Houve ali uma troca, uma confusão, uma falha na comunicação, alguma coisa não funcionou bem. Ou várias coisas não funcionaram bem que levaram a um erro no ar. Porque há imensos erros que acontecem antes que acabam por não se revelar no ar, porque são resolvidos entretanto. Portanto, quando uma peça está no ar, a mim já não me interessa nada. E já estou preocupado com o que vem a seguir. Como vou fazer? Quanto tempo tenho para fazer isso? Quanto tempo é que falta? 1h20, 53, 27 segundos? O que me interessa é o que vem a seguir. O que está no ar, para mim, já não é uma preocupação. A não ser que crash, o fecheiro se corrompa, haja uma avaria ou uma falha qualquer. Mas, para mim, assunto resolvido é a reportagem que está no ar. A partir do momento, no segundo e imediatamente a seguir, a peça estar no ar, eu só me preocupo com o que vem a seguir. Tenho ou não tenho? Vou fazer onde e como? Olha, atenção a isto. Olha, atenção àquilo. Não te esqueças daquele pormenor. Atenção àquela situação. A informação gráfica, qual é a câmara que vai estar colocada, qual é o plano que vamos usar. Ok? Comunicação permanente neste triângulo. Pivô, coordenador e realizador. Que tem assistente, que tem produtor, que tem... Ok? Mas é este triângulo que assenta, em que se sustenta o programa de informação diário, que é isto que estamos a falar. E é sobre isto só que conseguimos hoje falar nesta hora e meia. É por isso que há bocado dizia, nós podemos falar sobre isto num sumário, uma aula, um módulo ou um curso. Depende da intensidade, da profundidade que temos para fazer isto. Portanto, espero bem que tenha conseguido satisfazer alguma da vossa curiosidade. Gostaria de ter respondido a mais perguntas vossas, mas como não existiram, eu não posso inventar dúvidas na vossa cabeça. Espero que vos tenha servido de alguma coisa. Espero que tenham gostado daquilo que aprenderam. Espero, sinceramente, que consigam, daqui a uma semana, lembrar-se de alguma coisa que nós aqui tínhamos falado. Ok? E se um dia tiverem dúvidas, ou tiverem curiosidades, ou quiserem saber mais, ou afinal amanhã lembraram-se aqui de uma coisa que não perguntaram, façam, telefonem, me escrevam, façam como quiser. Eu, se puder responder, cá estarei. Para isso. Mas sem calor que é mais fácil, assim para aqui é mais bonito. Está bem? Alguém quer fazer a pergunta final, aquela que vale 1,5 milhão de euros ou dólares? Como costumam dizer nos tribunais, as alegações finais. Vamos lá. Alguém quer ser realizador ou não? Eu quero.
Porquê? Eu? Porque sinto-me inspirado quando realizo. Não, gosto de fazer. Mas eu gostava de ser jogador de futebol. Eu gosto e faço. Mas eu não tenho jeito nenhum para aquilo. Eu acho que tenho algum jeito. E tens perfil? Eu acho que sim. E estás preparado para aguentar as culpas de... Já aguentei algumas. Já aguentaste algumas? Mas tens que aguentar muito mais. Eu sei. Mas acho que estou preparado. Não estás. Podes vir a estar. Estou a dizer para... Estás preparado para estar preparado? Para te preparares para isso? Para receber com as culpas. Claro. É. Mais alguém? Não. Não. E tu, quando fores grande, querias ser o quê? Eu? Sim. Eu? Sim? Hospedeira de bordo. E quando fores grande, tu gostavas de ser o quê? Hã? Tu gostavas de ser o quê quando fosses grande? Não sei, agora estou confusa. É assim, eu queria ser jornalista, mas ainda estou a ponderar. Estás a pensar se vale a pena, não é? Até lá vai ser difícil Claro. de chegar. É uma profissão de risco, como todas hoje em dia, não é? Mas é uma profissão aliciante. O jornalista é uma função, uma profissão muito aliciante. Tem um cariz social muito importante, denunciador, pesquisador, tem um caráter muito... É importante. Tem uma função, muitas vezes, hoje em dia, sobretudo desvalorizada, como são imensas profissões, mas é uma profissão muito digna, muito importante para a nossa sociedade. Há um papel, está-me a faltar aqui a palavra correta para utilizar, há um papel, já encontrei, já me lembrei. O jornalista tem um papel muito importante porque pode ser um escrutinador daquilo que está acontecendo na nossa vida, na nossa sociedade, no âmbito político, económico, religioso, social, não interessa. Então, um jornalista é muitas vezes o olhar dos outros, que não têm voz, que não têm rosto, que não têm oportunidade de fazer isso, de expor, de denunciar. Portanto, tem um papel de escrutínio muito importante, que pode fazer evoluir a sociedade. Há muitas coisas hoje na nossa sociedade que acontecem por culpa, no bom sentido da palavra, exclusivamente do escrutínio, da denúncia, da pesquisa, do jornalismo. Quantas e quantas leis foram mudadas porque se investigou que os deputados faziam coisas que não deviam? Ou até se calhar deviam ou podiam, mas que não era muito correto, e então a denúncia jornalística leva a uma movimentação popular, leva a uma criação de uma opinião pública desfavorável em relação a isso, que leva a que depois se opte por mudar essa lei, ou mudar esse comportamento, ou alterar uma coisa qualquer. Caso recente, aquela questão das moradas dos deputados, lembram-se disso? Muitos deles indicavam moradas falsas como residência principal para poderem receber subsídios de deslocação ou quilómetros da viagem, não sei o quê. Não é? Quanto mais longe for, mais quilómetros ganham. É um pequeno exemplo, mas há muitos em muitos aspectos, não é? Estas questões sobretudo tudo que meta questões económicas, orçamentais, que depois têm implicações sociais também. É muito importante o papel escrutinador e por isso é um papel fundamental na sociedade. Só que para ser bom jornalista tem que ter boa formação, tem que estar bem preparado, tem que ter coragem, não pode ser subserviente. Fiz-me entender? E eu não sou jornalista, embora faça trabalho jornalístico, em certa medida. Não é? Mas eu não trabalho com os conteúdos, eu não decido, eu não defino, eu não faço a reportagem assim, apenas. Eu apresento a reportagem, ou ajudo a apresentar a reportagem, com a minha questão formal. Plano mais aberto, o plano mais fechado, enquadrar na zona azul, na zona branca, na zona verde, com imagem, sem imagem, com grafismo, sem grafismo. Isso ajuda a complementar visualmente a informação de uma coisa que nós queremos passar. A questão é, como é que eu faço isso? Se eu puder contribuir um bocadinho, estou a ter nesse sentido um papel um bocadinho jornalístico, uma intervenção um bocadinho jornalística. Percebe? Basicamente é isso. Com números, com frases, com o que é que seja. Agora, é um trabalho interessante, em muitos aspectos chato, mas também não há trabalhos que só sejam bons, não é? Não existe isso. Mas se queres ser jornalista, ou se põe essa hipótese, estuda isso, analisa isso, prepara-te para isso. Um papel muito importante, mas difícil, obviamente. Mais alguém quer ser jornalista, ou realizador, ou produtor, ou coisa qualquer? Jornalista. Portanto, máquinas e botões não é bem a vossa praia, não é? Em todo caso, agradeço terem vindo. Desculpem a maçada. Estar aqui a falar de uma coisa que não vos interessa muito, porque ninguém quer ser realizador. É um bocado, imagino que tenha sido um bocado chato, eventualmente. Espero que não. Que
que tenham aprendido coisas e que daqui a uma semana, 2 ou um mês, se lembrem de uma ou duas, já é ótimo. Se eu conseguir falar hora e meia, se vos fez fixar ou recordar por mais do que um mês algumas das informações, acho que já é dado por bem emprego o tempo que aqui passei. Pronto, foi um gosto, sempre que precisarem. Bom, então espero que tenham gostado desta nossa, como é que se chama? Masterclass? Aula aberta? Aula aberta. Sessão de apresentação de experiências que vos tenha servido de inspiração ou de motivação ou para que na vossa vida possam optar pela profissão, se assim o entenderem. Quanto mais não seja, que espero bem que tenha conseguido satisfazer muitas ou algumas das vossas curiosidades. Pena que não tenha conseguido passar mais informação, mas o tempo passa muito rápido. Quando há muita coisa na cabeça para dizer, muitas coisas escapam e acaba por não se conseguir dizer nem um terço daquilo que eu tinha aqui preparado no papel e na cabeça para vos transmitir. Portanto, agradeço terem vindo, obrigado pela vossa presença. Espero que na vossa vida isto tenha servido de alguma coisa de útil e que vos faça pensar também naquilo que é a vossa aspiração como profissional para o futuro, que está mesmo aí à porta, porque vocês estão no ensino superior, portanto, dentro de 2 a 3 anos ou 4, estarão aí no mercado de trabalho. Espero que tenham sorte e que encontrem a profissão certa, que vos faça feliz, porque se nós trabalhamos numa coisa que gostamos, mesmo que seja chato ou difícil, acaba, apesar de tudo, eu sou um privilegiado nesse aspecto, embora me queixe todos os dias, que faço o que gosto e, apesar de tudo, das coisas más que ela tem muito mais coisas boas do que más e, portanto, é isso que temos que valorizar. Espero que a vossa vida traga isso também e que façam pela vida, que espero que consigam. Um abraço, obrigado a todos e até qualquer dia.